pastores, muitas congregações, nesse fim de semana, vão refletir sobre a leitura do Evangelho, a leitura do Antigo Testamento, né, oração, Pai Nosso. Como nós tivemos uma mensagem aqui sobre oração alguns domingos atrás, eu resolvi meditar hoje sobre outro tema, que é o tema da epístola. E eu quero começar perguntando, aqui não está muito, dá para ver muito bem, mas alguém de vocês reconhece essa árvore aí? Onde que é? É lá em Alto Criciúma. É uma árvore enorme que tem lá do lado da igreja lá de Alto Criciúma, lá do pastor Jair. Aqui na ficou muito claro aqui, né? Mas é uma árvore muito grande e com raízes muito grandes. E eu começo perguntando assim, por que será que quando tem ventanias, quando tem tempestades muito fortes, algumas árvores caem facilmente, mas outras resistem firmes, não tombam? Tem, árvores às vezes de 50, 100 anos que não caem. Com certeza, uma das coisas que faz a diferença para uma árvore não cair são justamente as raízes, né? Ter raízes fortes. Quanto mais profundas, quanto mais fortes as raízes, melhor aquela árvore vai suportar as tempestades. E a mesma coisa, meus irmãos, acontece com a nossa fé cristã, né? Se vocês reparam aí no nosso cartaz, né, ali foi feita uma arte, é uma planta, né? E esse ano o lema é firmados no ensino que recebemos, tá? Mas o ano passado, se não me engano, era enraizados, porque está baseado nesse texto aqui que nós vamos conversar agora, né? Então a gente é enraizado e depois a gente é firmado na palavra de Deus. Na epístola de hoje, então, Paulo fala sobre isso, estar enraizados em Cristo. Por isso, então, ouvindo aqui o apóstolo, né, eu coloquei esse tema. No batismo, nós somos enraizados em Cristo. Naquele tempo, quando Paulo escreveu essa carta, os cristãos lá dessa cidade, chamada Colossos, eles estavam sendo atacados na sua fé por ventos e tempestades de doutrinas falsas, de ensinos enganosos. No versículo 4, Paulo diz assim, que é um pouquinho antes de onde a gente começou a ler, ele diz assim: eu digo a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. E esses ataques à fé daqueles cristãos eram disfarçados de coisas boas. E eu quero mostrar para vocês 3 tipos de ataques que eles tinham. Depois nós vamos ver o que tem isso a ver com a gente hoje. Primeiro, tinha gente falando para aqueles cristãos o seguinte: vocês não sabem o suficiente. Paulo tinha ensinado para eles, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, mas tinha gente dizendo: não, vocês não sabem o suficiente, vocês precisam saber mais. E aí então, com ensinos e argumentos humanos, de sabedoria humana, eles estavam tentando escravizar aqueles cristãos, querendo dizer assim: não, o que Cristo ensinou não é suficiente, vocês precisam saber mais. E aí Paulo diz assim: tenham cuidado para que ninguém torne vocês escravos por meio de argumentos sem valor que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não vêm de Cristo. Então, meus irmãos, esse era o primeiro ataque que eles estavam tendo na fé deles. Segundo, diziam para eles assim: vocês devem fazer certas coisas para poder ter salvação. Então eles eram tentados, o texto que fala um pouco disso, né?
especialmente versículo 16, eles estavam sendo tentados a confiar em rituais, em regras e em leis. Sobre o quê? Sobre o que comer, o que beber, guardar. Oi. O que comer, deixa eu bater isso. E da outra eu vou ter que falar mais alto. Problemas técnicos. Alô, isso, obrigado. Acontece. Então, eles estavam sendo tentados, meus irmãos, com coisas assim, você não pode comer isso, você não pode beber aquilo, você tem que guardar tal dia da semana, e outras coisas. Ou seja, eles estavam dizendo assim, olha, o que Jesus fez não é suficiente para salvar vocês. Vocês têm que completar isso, não comendo tal coisa, não bebendo tal coisa, não guardando tal dia, tal festa e assim por diante. Tá? O terceiro ataque que eles estavam sofrendo é assim: vocês precisam. Deixa o barulho passar. Vocês precisam de outras ligações, outras conexões espirituais. Hoje a gente fala muito de conexão, né? Eu preciso conectar a internet, né? Então eles falavam assim, olha, vocês precisam de outras conexões espirituais. Vocês precisam de outros poderes espirituais. Ou seja, eles estavam dizendo, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a conexão entre nós e Deus pelo Espírito Santo não é suficiente. Vocês precisam de outras. Então, meus irmãos, hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A gente tem hoje uma mistura, né, de crenças que a gente pode chamar de misticismo. E aí, preste atenção, porque tem cristão que acha que não tem problema nenhum com isso. No misticismo entra, por exemplo, acreditar em horóscopo, mapa astral e coisas parecidas. Isso é misticismo, isso não é confiar em Deus. Então, além do misticismo, das religiões não cristãs, por exemplo, espiritismo, islamismo e outras, existem dentro do próprio cristianismo seitas e ensinos que atacam a fé cristã do mesmo jeito. Tá? Eu estou sendo bem claro aqui. Tem igrejas que estão fazendo exatamente o mesmo ataque que aquelas pessoas faziam. Como assim? Vocês não sabem o suficiente. Na nossa igreja aqui nós temos mais revelação. Aqui sim a gente sabe mais, né? Vocês têm que fazer certas coisas. Vocês luteranos não fazem, vocês não guardam tal dia, vocês comem tal coisa, né? Outra, vocês precisam de outras conexões espirituais. Então, vou dar exemplos. Há pessoas, né, de algumas igrejas que se consideram superiores aos outros. Dizem até assim, olha, vocês luteranos, vocês são cristão meia tigela, vocês são meio cristão só. Por quê? Porque vocês têm um evangelho incompleto, vocês não têm as revelações que a gente tem aqui na nossa igreja, vocês não cumprem certas regras, vocês não têm poderes espirituais. Por exemplo, na igreja de vocês, nunca vi ninguém falando em língua, né? Nunca vi um demônio ser expulso e assim por diante. Né? Eu tenho comentado, né, nos estudos aí de jovens, servas e leigos, né, sobre o trabalho que um pastor da nossa igreja tem feito lá em São Paulo, e ele tem feito um trabalho muito na rua. Ele conversa com moradores de rua, com gente drogada, com gente que é daquelas tribos, né, tudo tatuados, né? E ele diz assim, olha, o que mais as pessoas, quando eu falo de Jesus para elas,
que mais as pessoas falam é assim: nossa, tem crentes que vêm falar comigo aqui e diz que eu vou para o inferno só porque eu tenho uma tatuagem. Eu vou para o inferno só porque eu me visto diferente. Né? Então essas pessoas existem. E elas condenam os outros por quê? Porque não fazem como eles fazem. Só que o apóstolo Paulo, aqui no nosso texto, ele pensa bem diferente. Ele mostra lá para aquelas pessoas, né, daquela época, e para nós hoje o seguinte, que no batismo, Jesus dá tudo o que nós precisamos. Está resumido aqui. Do batismo nós somos enraizados em Cristo. Então, quando a fé da gente é atacada, meus irmãos, seja por pessoas que se acham melhores, seja por ensinos falsos, que tem muito hoje na internet, tem que cuidar muito com o que a gente ouve na internet, que às vezes parece bonito, tem ensino falso ali escondido. Quando a gente tem a nossa fé atacada, de qualquer jeito, a gente tem que voltar para onde? Para a raiz, para o batismo, porque lá a gente foi enraizado em Jesus. Paulo diz assim: olha, Jesus é o Deus encarnado, Jesus é Deus pleno e completo. E quem está unido a Jesus, então recebe o quê? A essência de Deus. Eu já falei para vocês aqui, né, em outras ocasiões, que quando alguém é batizado, quando a gente repete as palavras de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso quer dizer, eu estou colocando você para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus está unindo a gente a Ele. Não é só ali um teatrinho que a gente faz. A gente realmente está sendo unido com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ali nós somos unidos ao próprio Deus. E aí então ali, Deus está enterrando o nosso eu pecador, junto com Jesus. E com Ele está ressuscitando a gente com um novo eu. Porque antes, a Bíblia diz, a gente era morto espiritualmente. Cristo então fez tudo isso por nós aonde? Lá na cruz. Por isso que Paulo diz assim, ó: quando vocês foram batizados, foram sepultados com Cristo. E do batismo também foram ressuscitados com Ele, por meio da fé que vocês têm no grande poder de Deus. O mesmo Deus que ressuscitou Cristo. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Então ele está dizendo, todas essas coisas que querem nos enganar, Jesus já se livrou delas quando ele morreu na cruz. Por isso a gente diz, no batismo, nós somos enraizados em Cristo. Então ele já fez tudo, ele já revelou tudo que a gente precisava saber, e ele já venceu tudo por nós, em nosso lugar. E aí, quando a gente é unido a Jesus, meus irmãos, a vitória de Jesus é a nossa vitória. Nós não precisamos acrescentar nada. Nós não temos que fazer nada, porque a obra de salvação de Jesus é completa. Então, para ser bem claro, tá? Se alguém disser para você assim, não, você tem que guardar tal dia da semana, senão você não vai ser salvo. Aí você diz, mas você já leu Colossenses capítulo 2? Lá a Bíblia diz assim, ninguém julgue você por, olha aqui, eu vou ler, ó, por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Ninguém julgue. Porque tudo isso era só sombra de Jesus. Né? Se alguém disser, mas se você comer tal coisa, beber tal coisa, você vai para o inferno. Você diga, você não confia no que Jesus fez por nós na cruz? Uma das pessoas, né, que falou para o pastor Tiago, lá em São Paulo, falaram para mim que eu vou para o inferno por causa das minhas tatuagens. E o pastor Tiago também tem tatuagens, porque ele não era cristão antes. Ele foi convertido, né? E chegou à nossa igreja, se formou pastor, e ele tem tatuagem também. E ele disse, meu irmão, Jesus morreu por você também.
A sua tatuagem não vai tirar você do céu. E o rapaz disse, primeira vez que eu escuto isso na minha vida. Que alegria ouvir isso, né? Então, meus irmãos, nós não precisamos fazer ou deixar de fazer nada. Obviamente, né? Nós vamos querer viver com Jesus. Nós vamos querer produzir frutos do Espírito, mas nós não precisamos fazer nada para nos salvar. Porque a gente é enraizado em Cristo no batismo. Então, lá no batismo, Jesus perdoa a gente completamente, salva a gente totalmente e liberta a gente de uma dívida que a gente tinha com Deus. Que dívida é essa? A dívida de não cumprir a sua lei. Olha o que Paulo diz. Agora, Deus os ressuscitou junto com Cristo. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida, com todos os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Jesus acabou com essa conta pregando ela na cruz. Paulo não está dizendo que a lei de Deus não serve mais para nós. Ela serve ainda para mostrar o nosso pecado, né? E para guiar a gente na vida, mas ele está dizendo, a dívida que a gente tinha com Deus, por não cumprir a lei, Jesus pagou. Pensa, né? Hoje eu não sei se usa muito, antigamente usava muito nota promissória, né? Você tinha uma dívida, assinava nota promissória. É mais ou menos isso que o Paulo está falando. Jesus pegou todas as nossas notas promissórias que a gente devia para Deus, pregou lá na cruz. E lá essa dívida então foi paga. Meus irmãos, o batismo, ele pode parecer uma coisa muito simples, né? É apenas um pouco de água, algumas palavras, mas a Bíblia diz, naquele momento, eu e você fomos sepultados e ressuscitados por Jesus. Ali a gente foi enraizado em Cristo. E nós temos raízes fortes, né, como uma árvore que tem raízes profundas e assim não cai nas tempestades. Por isso, meu irmão, quanto mais profundas forem as suas raízes em Jesus, mais você vai poder resistir aos ataques do diabo, mais você vai poder resistir a ensinos falsos, mais você vai poder ficar firme na fé. Paulo diz assim, vocês aceitaram Jesus como Salvador, então vivam agora unidos com Ele, estejam enraizados nele, construam a sua vida sobre Ele, ali, ó. Fiquem firmes, edificados sobre Ele, e se tornem mais fortes na fé, como foi ensinado a vocês, e deem sempre graças a Deus. Veja que o que está falando aqui é o que a gente vem fazendo culto, né? A gente vem aqui para ser enraizado em Jesus, construir a nossa vida sobre Ele, ficar mais forte na fé, e a gente vem para dar graças a Deus. E o que é tudo isso, meus irmãos? O que é a gente viver unido com Jesus? Não é, como talvez alguns pensam, viver com Jesus só aqui 1h30 que eu estou aqui no culto. Não. É você andar com Ele, andar nele. Ou seja, todo dia você deve morrer e ressuscitar com Jesus. Morrer para o pecado, nascer com Jesus para uma vida nova, pelo poder do batismo que você recebeu, porque ele ainda existe, ele ainda vale para a gente. E aí, cada dia a gente construindo a nossa vida sobre Jesus, ser fortalecido na fé e dar graças a Deus por meio de Jesus. A gente faz isso aqui, de uma maneira especial, mas a gente faz isso todo dia na nossa casa também. Tudo isso porque a gente, um dia foi enraizado em Cristo lá no batismo. E nós somos enraizados, então, graças ao poder de Deus, não por forças nossas. Nós somos enraizados, movidos pelo seu grande amor por nós, pela sua graça infinita, que levou Jesus à cruz por cada um de nós. Essas raízes, meus irmãos, que a gente recebeu, elas fazem toda a diferença na vida da gente.
É a diferença entre vida e morte. Pense na árvore, né? Uma árvore com raízes fracas, vem um vento forte, ela morre, porque ela cai, ela tomba, ela vai virar lenha. Às vezes nem para lenha não serve. Então, você ter raízes fortes de Jesus é a coisa mais importante na sua vida, na vida da gente. Porque é a diferença entre fracasso e vitória. Não vitória aqui desse mundo. Vitória contra a morte. É a diferença entre viver no pecado, sem perdão, e viver pecador, mas com perdão e lutando contra o pecado. É a diferença entre salvação e perdição. Meus irmãos, vocês imaginam o seguinte: naquela época, a fé daqueles cristãos era atacada. Hoje, muito mais. Porque naquela época, para alguém atacar a fé do outro, tinha que falar com ele, né, pessoalmente. Hoje não, hoje a nossa fé é atacada, é só você abrir seu celular e você começar a ver certas mensagens. É só você ligar a televisão, é só você ouvir certas músicas. A nossa fé é muito atacada hoje em dia, de maneira direta ou indireta. Por exemplo, falei antes, doutrinas falsas disfarçadas de coisas boas. Uso de versículos bíblicos de maneira errada. Programas de TV, de internet, que ensinam coisas erradas como se fossem normais. Eu não preciso falar nomes, mas vocês conhecem. Quanto programa tem na televisão e novela que adultério é visto como uma coisa normal, né? Que trair o outro, que enganar o outro, tirar vantagem do outro é uma coisa boa. Né? O culto ao corpo, a vaidade é uma coisa normal. O desprezar os mais simples, os mais humildes é normal. A televisão, a internet, a comunicação ensina isso para a gente. E também leis que vão contra os ensinamentos bíblicos, né? Na área da vida, na área da sexualidade e outras, né? Assim a nossa fé é atacada. Por isso, meus irmãos, então, qual é o conselho de Deus para vocês, para mim? Volte sempre ao seu batismo. Como é que você volta para o batismo? Bom, você faz isso cada vez, como a gente ouviu esses dias, que você se assenta aos pés de Jesus, para ouvir Jesus. Quando você na sua casa, com a sua família, lê a devoção, lê a Bíblia, ora. Quando você vem aqui, ouve as leituras, você canta os hinos que são baseados na Bíblia, você participa da liturgia, que é toda baseada na Bíblia, você ouve o sermão e aplica para a sua vida, e também você volta ao batismo quando você recebe o corpo e o sangue de Jesus na Santa Ceia. É assim que a fé do batismo é alimentada. É assim que a gente volta à fé do batismo. Então, quem é que tem raízes fortes na fé? É a pessoa que está enraizada e coloca a sua confiança unicamente na rocha firme, na rocha eterna que é Jesus. Essa pessoa não vai ser enganada, essa pessoa não vai ser derrubada, não vai ser escravizada por doutrinas falsas, não vai ser enganada por poderes espirituais, porque ela está enraizada em Cristo desde o seu batismo. Então, meus irmãos e irmãs, quando vocês virem, né, por aqui tem muitas também, quando vocês virem uma árvore assim, com raízes bem fortes, lembra disso. Um dia eu fui enraizado em Jesus no batismo. E se eu continuo firme em Jesus, nenhum poder, nenhuma doutrina falsa, nada vai me tirar das mãos de Jesus. E um dia eu vou estar com Ele na vida eterna. Que Deus nos conceda isso. Estar sempre enraizados em Cristo pelo seu batismo. Amém.